dia. Tá feliz? Verdade? Olha para quem tá do lado, fala: seja bem-vindo, eu amo você. Quebra o gelo aí, gente. Tô feliz de estar aqui. Lá de Blumenau, ontem a gente veio 10 horas de estrada. Na verdade eu vim só para amanhã, para um compromisso aqui. Aí o Léo descobriu, falou: cara, vem um dia antes então, né? E aproveita e prega aí. Aí, para variar, me machuquei na academia um dia antes. Aí ontem, vindo na estrada, o Leandro, né, veio comigo, a gente veio com um carro só. Falou: mano, para de olhar pro lado assim, parece boneco de Olinda. Eu tô meio travado nas costas. E gente, numa família espiritual, o auto-bullying nos protege. Então aprende já essa primeira dica. Mas tô feliz de estar aqui. Então se eu olhar pro lado assim, gente, é porque machuquei na academia. Amigos, vou compartilhar uma palavra com vocês sobre família espiritual, sobre cuidado, sobre discipulado. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Esse texto fala da implantação de uma cultura no meio de uma igreja, uma família espiritual criada por Jesus. Eu acho que tem muitas coisas preciosas nesse texto aí. Vai estar projetado aqui também, Atos 2:42. Acharam aí? Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Até aqui. Amigos, como eu falei, esse texto relata a cultura da igreja de Atos. Atos vivia intrinsecamente isso aqui que nós lemos. Não está falando de um mero checklist do que tinha que ser feito. Mas esse texto está falando de uma cultura que a gente precisa viver. Está falando do como Atos vivia e, consequentemente, como nós, igreja hoje, precisamos viver. Sabia que fazer parte de uma igreja é muito bom, congregar é muito bom, participar de um GC, melhor ainda. Agora, dentro dessa vivência de igreja, tem um como viver igreja. Tem um como diferente. Talvez diferente do que a gente aprendeu em casa, talvez diferente da nossa própria cultura. Existe uma cultura que ela é mais alta. Estava acabando de falar agora com o Bruno, com o sargento aí, que ele provavelmente vai lá para Belém do Pará. Ele falou: cara, o desafio é entender a cultura. Mas gente, ok, isso é uma parte que a gente precisa entender, mas nós somos os apóstolos, aqueles enviados para implantar uma nova cultura, e essa cultura mais alta é do reino de Deus. Então, quando você se conecta com uma igreja, o grande desafio é entender o como se mover dentro dessa igreja. O grande desafio é entender qual que é a cultura dessa igreja. E nada melhor do que a gente ir para a primeira igreja, que é a igreja de Atos. Então isso aqui é um apontamento para a gente viver num lugar muito alto. Sair do nível elementar, sair de um nível só de frequentar a igreja, sair de um nível só de frequentar ou participar de alguns ministérios. Isso aqui está falando de como a gente deve se comportar como igreja. Isso é um pouco diferente. Então, se você está chegando agora, eu quero te falar que existe um como viver aqui dentro. Se você está vivendo aqui um tempo, tem um como viver aqui dentro, você deve saber. E você é responsável por transferir isso para quem está chegando agora. Isso se chama discipulado, isso se chama comunhão, isso se chama vida na vida. Você já deve ter ouvido falar se você está mais tempo aqui. Então, gente, precisamos aprender a como ser igreja. Eu acho que esse texto é um texto muito precioso para a gente estudar sobre isso. Sabe quando você vai fazer um cartão de crédito? Quem tem cartão de crédito?
Quem tem dívida no cartão de crédito? Líderes de GC, dá uma olhada ao redor aí. Se tem alguém com a mão levantada, é matéria para discipulado essa semana aí, tá? Não acumule dívidas no seu cartão de crédito, na verdade, em lugar nenhum. Gente, tem gente que tem dívida até com Deus aí, mas com dízimo, essas coisas. Não fica com essas dívidas, gente. Não é legal. Mas quando você faz um cartão de crédito, normalmente você começa com um cartão normal. Daqui a pouco você começa a movimentar aquele cartão, você se torna um Gold, depois um Platinum. No final você se torna um diamante, mais nobre. Você tem mais grana naquela conta, naquelas operações. Para mim, a cultura de Atos é a cultura diamante, é a cultura nobre que a gente precisa viver. É difícil, talvez, mas a gente precisa caminhar para lá. Não é uma utopia, não é um lugar onde a gente olha assim, é impossível de viver isso. Não, gente, é possível, é possível. Mas para isso a gente tem que dar umas morridas, para isso a gente precisa deixar algumas coisas. Então vamos lá. O que me destaca nesse texto, salta aos olhos, é a comunhão. O texto fala de estar juntos, o texto fala de diariamente, o texto fala de partir o pão de casa em casa, e tudo isso remete à comunhão, à intimidade, a estar junto, a caminhar. Então esses 4 pilares que esse texto está falando, o primeiro deles, grave isso comigo, eu vou repetir várias vezes. Essa galera perseverava em quê? Na doutrina dos apóstolos. Isso é na doutrina, isso é na Bíblia. Primeira coisa que eles perseveravam. A segunda, eles perseveravam na comunhão. E a comunhão aqui é vida na vida, é relacionamento intencional. Terceiro, eles perseveravam no partir do pão, no partir da necessidade, na semente, na provisão. E eles perseveravam nas orações, no secreto, no sacerdócio. Se você já é poemeiro, você está acostumado com essas palavras. E se você não é, comece a se familiarizar com isso. Então olha só, fui ver esse texto, uma exegese dele, estudar esse texto. Aí me deparei com essa palavra perseveravam. Poxa, será que é só esforço? Comecei a fazer perguntas para o texto. Você precisa estudar a Bíblia fazendo perguntas para a Bíblia. O autor da Bíblia te responde. Então você vai cavando. Eu perseverava remete a esforço, remete a colocar o empenho, a perseverança, é continuar tentando, é estudando, é crescendo. Mas de repente o Espírito me incomodou. Falei, cara, tem alguma coisa mais aqui. Fui ver essa palavrinha de perseveravam lá no grego. Na verdade ela é um pouco mais profunda do que só perseverança. Perseverança é uma coisa boa, mas essa mesma palavra, por exemplo, é usada em João 1:1, que é muito famoso. No princípio era o verbo. Está falando de Jesus ali. A palavra era é a mesma palavra de perseverava. Por incrível que pareça. Olha que tradução diferente. Só que isso traz uma profundidade para o nosso texto e começa a mudar um pouquinho as coisas. Eles não só perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos era a doutrina dos apóstolos. A tradução literal de perseveravam é eu era, estava. Então peraí, a igreja de Atos era a doutrina dos apóstolos. A igreja de Atos era a comunhão. A igreja de Atos era o partir do pão. A igreja de Atos era a oração. Isso nos leva à profundidade de viver, não só de conhecer. Às vezes perseverar na doutrina, perseverar no estudo bíblico, perseverar em alguns pilares essenciais do Evangelho, nos tornam bons conhecedores da palavra, mas não praticantes. A questão é conhecer e depois de conhecer, viver. Então eu me torno aquilo. Você já pensou se tornar a palavra? Você já pensou se tornar a doutrina? Você já pensou se tornar a comunhão? Se tornar o partir do pão? É nessa intensidade que o texto está falando. É um significado mais profundo. Gente, esse texto é um manual para a gente viver a igreja.
Então eu preciso aplicar ele em mim. Eu preciso ser a doutrina dos apóstolos. Eu preciso ser a Bíblia que eu estudo e que eu leio. Eu preciso ser a comunhão. Eu preciso ser o partir do pão. Eu preciso ser a oração. Igreja, em nome de Jesus, vamos sair de uma esfera só de conhecer, só de provar algumas coisas, para a gente ir para um lugar mais profundo, de se tornar aquilo. Quando nós nos tornamos aquilo, de fato aquilo mudou a nossa realidade e vai mudar quem está ao nosso redor. Então fala assim: eu sou a doutrina, eu sou a comunhão, eu sou o partir do pão, eu sou a oração. Você é? De verdade? Gente, isso aqui separa o verdadeiro cristão de uma galera que Jesus chamava de fariseu. Essa galera conhecia muito. E o que a gente tem hoje, são muitos conhecedores da palavra, mas poucos praticantes, porque eles só conhecem e não se tornam. Então a ideia é se tornar. Você está me entendendo? Agora, 2 Coríntios 3:1 fala assim: será que com isso estamos começando a recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Irmãos, quando falamos que nós somos a doutrina, o que eu estou falando? As pessoas estão lendo a doutrina em nós. Então qual que é a nossa fama ali fora? Qual que é a nossa fama segunda-feira? Qual a doutrinação que você carrega? Qual a comunhão que você carrega? Qual grupos do WhatsApp você faz parte? Quais comunhões você tem lá? Qual partir do pão te conhecem? Parou para pensar? Te conhece como um semeador? Como alguém que parte do que tem e planta em alguém? Isso é partir do pão? Ou não? Será que estão lendo o Evangelho em nós como cartas lidas? Gente, precisamos buscar um equilíbrio entre conhecer e viver. Precisamos conhecer bastante. Jamais eu estou falando que nós não devemos cavar e conhecer a doutrina cada vez mais. Justo ao contrário. Mas quanto mais conhecemos, mais nos tornamos. Aí sim, as pessoas vão poder provar da doutrina em nós, provar da comunhão em nós. Amém? Então a ideia desse texto, gente, é buscar um equilíbrio entre essas quatro coisas: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Você já viu alguém que conhece muito da doutrina, mas não vive nada da comunhão? Tem um nome: desigrejados. Você já viu alguém que vive muito a comunhão, mas não tem nada da doutrina? Não sei que nome dá para isso. Você já viu, cara, alguém que vive muito partir do pão, mas não tem doutrina e não tem comunhão? Assistencialismo, qualquer outra coisa? Precisa ter um equilíbrio entre as quatro coisas. Então, ora a gente está cavando na doutrina e se tornando ela, ora a gente está em comunhão, ora a gente está orando, ora a gente está semeando. Essa é a cultura da igreja. Bem-vindo. Sua vida não é mais sua, é nossa agora. Vamos lá, rapidinho, sobre o primeiro ponto: ensino dos apóstolos. Gente, ensino dos apóstolos é Bíblia. É se tornar a Bíblia vivida. Por muito tempo nós priorizamos muito a cultura de viver o que conhecemos. Mas chegou a hora da gente conhecer um pouco mais para viver um pouco mais aquilo. Chegou a hora da gente se aprofundar. Porque nos últimos dias até os eleitos serão enganados. Serão enganados por quê? Porque não tem Bíblia. Porque não tem fundamento. Porque não sabe defender a fé. Porque não conhece as Escrituras. Quando Jesus foi tentado, o que ele usou? Bíblia. Quando nós formos tentados, o que nós vamos usar? Bíblia. Vamos parar de falar eu acho que é melhor assim. A Bíblia diz isso e assado e deu. Vamos viver. Mas para isso a gente tem que ter comunhão com a doutrina. A gente tem que provar dela, se alimentar dela. Você chega na Poema e daqui a pouco você sai e alguém pergunta: tá, o que é aquela parada de família espiritual lá? Ah, uma parada legal lá, me falaram. A galera vive junto e tal. Tá, mas o quê? Não, vem conhecer. Beleza, é um bom tipo de evangelismo, é um bom tipo de
transferir algo que você tem, mas, cara, a gente tem que ter Bíblia para fundamentar. Irmão, sabe o que é família espiritual? Jesus certa vez escolheu lá Jacó, que não merecia. Através dele ele levantou uma comunidade de povos, uma carral, uma família espiritual. Aí você começa a construir o que a Bíblia diz. Abre o texto, mostra. Aí a pessoa olha para aquilo e fala, ele vive e ele fundamenta. Eu acredito nisso. Ô gente, experiências só não estão mais fundamentando ninguém não. O que fundamenta são as escrituras. Ensino dos apóstolos. Amém? Quando essas duas coisas andam juntas, aí tem eficiência. Olha a profecia, Jeremias 31, 33. E essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A antiga aliança era tudo em tábuas de pedra. A antiga aliança era tudo externo. Mas a nova aliança, a partir dessa profecia, está escrita no coração e está escrito na mente. Então o que era ajustes de comportamento externo na antiga aliança, eu tinha que me segurar, me controlar para não passar certos mandamentos, para não violar esses mandamentos. Agora, como a doutrina está escrita no coração e na mente, é a alteração do desejo. Então antes era só submeter à vontade, agora é mudar a vontade. Então, à medida que você cava na doutrina e aprofunda, os seus desejos vão sendo alterados. Então você chega querendo coisas, querendo pecado, querendo o prazer da carne, querendo, mas daqui a pouco, à medida que você cava na doutrina, você já não quer mais tanto aquilo. É a hora que a doutrina começou a ser escrita no seu coração. À medida que a metanoia acontece, é a hora que a doutrina está sendo escrita na sua mente. Transformação do jeito de pensar. Ô, gente, estamos perdendo muito sem ler a Bíblia, gente. De verdade. Está na hora da gente voltar para a doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam. Eles eram a doutrina. Vamos lá, alguém? Hebreus 8, 10. Cumprimento disso. E essa é a aliança que farei com o meu povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na mente deles, e eu as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Gente, sabe por que tem um pregador aqui? É porque a gente não tem doutrina, porque a gente não está cavando na doutrina, no nosso secreto. Gente, um culto de domingo a gente precisa ficar no elementar, porque a maioria das pessoas não tem a feijoada da doutrina. Já pensou se esse texto se cumpre literalmente na nossa igreja? Nós viríamos para a igreja cheios da doutrina. Aí nós poderíamos entregar um culto ao Senhor em vez de receber um culto. Já pensou nisso, gente? Mas isso vai acontecer à medida que a gente se tornar a doutrina. Esse é um antídoto para o anticristo desses dias. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Como é que a gente transforma a mente? Com Bíblia. Você quer uma mente renovada? Quanto esforço você está fazendo para tê-la? Ponto número 2, comunhão. Eles se dedicavam, eles se tornaram a doutrina, mas eles se tornaram a comunhão. Olha que legal, vida na vida, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Para mim esse é um dos pilares principais da nossa casa. Chama atenção a comunhão. Muitos chegam até na Poema, chegam até na nossa família espiritual, porque eles veem a gente vivendo junto, porque eles veem a nossa conexão, a nossa intimidade, a fraternidade. É interessante que esse final do texto de Atos fala que enquanto eles viviam, enquanto que eles eram a doutrina, enquanto que eles eram a comunhão, o Senhor ia acrescentando. Então não tinha estratégia, era só vida. Gente, a gente só tem que viver isso aqui. E à medida que a gente vive, Deus vai começar a acrescentar. E as pessoas chegam pra gente e falam assim: nossa, vocês estão sempre juntos, o que está acontecendo?
Hoje eu vi vocês lá, amanhã aqui, depois da manhã junto em outro lugar. Vocês estão grudados. E a nossa resposta é: isso é igreja? Eu não conheço outra igreja, eu não sei isso. Toda hora um está na casa do outro. Toda hora existe uma troca, uma comunhão. Cara, isso é ser igreja? Toda hora um cuida do outro, está preocupado, está perguntando o que está acontecendo, se está bem. Às vezes na cara do cidadão a gente já sabe que não está bem. Olha para o lado aí, vê se tem alguém mal do seu lado. Os maridos e mulheres que brigaram ontem, hoje deu ruim agora. Pois bem, isso é viver em família. Ontem a gente chegou na casa do pastor José e da pastora Cida. Tinha uma janta esperando a gente. E, cara, fazia alguns meses que a gente não se via, mas a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa fraternidade nos conecta rápido. Então a gente já começou, parece que a gente deu um set lá, um stop na última conversa e deu play quando a gente se encontrou meses depois e continua tudo igual. Essa é a comunhão da igreja. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter. Ser íntimo. Isso é viver a igreja. E amigos, isso é um privilégio. Eu não sei se você está olhando para fora, mas as pessoas estão carentes de relacionamento. As pessoas estão muito carentes de comunhão, de verdadeiras amizades. As pessoas estão carentes de fraternidade, de irmãos. E nós temos isso, gente. Dentro dessa igreja, tem homens e mulheres cheios de Deus, se preocupando uns com os outros. A gente tem o privilégio de viver em comunhão de verdade, sem falsidade. A gente tem o privilégio de um cuidar do outro, ser cuidado. Meu Deus, cara, é muito precioso isso. Como é que a gente não aproveita essa união? Como é que a gente não se torna essa união? Lembra, é se tornar. Não é só se esforçar, mas é se tornar. Eu sou essa comunhão. A palavra ali é koinonia, que significa fraternidade, associação, comunidade. Olha que louco, participação conjunta. A parte que alguém tem de algo. Se você olhar ao redor, as pessoas que estão aqui, nessa hora no culto, qual a parte de você que elas têm? Você participou da construção delas? Isso é discipulado. Isso é comunhão. Se eu olhar para o lado aí e não ter parte de mim em ninguém, é porque eu ainda não estou vivendo comunhão dentro da igreja. Agora, se eu estou vivendo comunhão dentro da igreja, eu tenho fração minha aqui, fração minha ali, fração aqui, eu tenho a fração do outro irmão. Existe uma troca, existe um completar, um equipar do corpo, isso é comunhão. Agora, se eu não tiver essa conexão, se eu não tiver intimidade, eu não consigo nem receber, e muito menos preparar alguém. Consegue me entender? Por isso que esse nível é profundo de comunhão, é se tornar comunhão. Fraternidade, por exemplo, é a harmonia que os irmãos têm. Aqueles que vivem próximos, com o mesmo objetivo, que lutam pela mesma causa. Gente, se nós estamos com os nossos olhos em Jesus, se nós queremos chegar naquele lugar, queremos viver a igreja até lá, por que a gente não vai junto? Por que tem corrida individual? Irmãos, vamos lá, a gente precisa ter comunhão. A gente precisa se preocupar uns com os outros. Se você entende o que é uma família espiritual, você está se preocupando com os outros. A participação conjunta é o quê? Edificar alguém. A comunhão pode ser traduzida como participação conjunta. Gente, isso é profundo. Quantas pessoas aqui dentro você tem comunhão? Com quantas pessoas você pode ser você? Quantas geladeiras você tem acesso? Tá ligado, né? Quando você chega na casa de alguém, você pode entrar e abrir a geladeira, é porque você é bem íntimo. Quantas geladeiras você pode acessar? Gente, essa igreja é acessar a geladeira dos irmãos. Lá fora existe um projeto chamado assim, Minha Casa Minha Vida, né? Conhece? Aqui dentro é a sua casa, a nossa vida, irmão. Acabou. Tem mais paz. Chega uns caras novos na igreja, a gente fala, cara, você tá com a gente? Tô. Você vai se arrepender. Por quê? A gente invade a casa do irmão, porque a gente vive comunhão, porque o que é teu é meu, o que é meu é teu. A hora de pegar é bom, mas a hora de repartir não é tanto, né?
O partir o pão também tem que ser uma verdade. Mas e a comunhão? Gente, isso é um privilégio de ser igreja. Quando a gente vai aprender isso? Participar da formação de alguém. Paulo era expert nisso. Gálatas 4:19 fala: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Formado é morfo, é ajudar a formar Cristo dentro das pessoas. Como é que você faz isso? Com comunhão, conhecendo, sendo íntimo. Jesus falou que esse era o grande segundo mandamento. Certa vez Jesus resumiu tudo em dois, né? Os profetas e a lei. Em amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Isso está lá em Mateus 22:37. Faz parte de construir alguém. Então, Jesus nos usa por misericórdia para edificar Ele dentro de alguém. Pensou que privilégio é isso? Jesus podia fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu botar a gente nisso. Aí eu tenho dois caminhos. Ou eu vivo igreja, uma participação conjunta de construir Cristo nas pessoas, ou eu sou egoísta e cumpro o outro texto, que é o amante de si mesmo, que é aquele que só está preocupado consigo, com as suas contas, com os seus boletos, com no máximo sua família ali dentro de casa, e olha lá, com as suas coisas. O desafio é levantar um pouquinho os nossos olhos, tirar os nossos olhos do nosso próprio estômago, nosso próprio umbigo, e começar a edificar a igreja. A igreja não está aqui, não sou eu, a igreja é nossa. E se eu não edificar a igreja, eu não faço parte da igreja, gente. Eu sou solto ali no meio. Esse egoísmo, essa indiferença, pensar só em mim, ela me conduz a viver uma vida isolada. E hoje a gente está vendo as doenças na mente, depressões, ansiedades. Cara, não estou falando que isso é um remédio, mas pode ajudar a viver em comunhão, a sair desse lugar. Quando a gente rasga o coração, quando a gente vive de verdade, família espiritual, fica mais leve, fica mais fácil. Por mais difícil que seja, a gente não está sozinho. Mas o egoísmo, ele me isola. Quando eu penso só em mim, eu não estou olhando para o lado. E daqui a pouco eu vejo, eu vou dando passos para trás e eu estou sozinho. E a igreja está indo. Hoje a gente tem tanto testemunho da igreja se abraçando, a igreja pagando a conta um do outro, a igreja prosperando. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa estrutura, eu estou falando da gente. E é maravilhoso fazer parte disso. Provérbios 18:1 fala assim, ó: quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Na Almeida Revisada e Atualizada fala o solitário, aquele que vive sozinho, separado. Ele busca o seu próprio interesse, sua própria vontade, seu próprio desejo. E insurge-se, ele se revolta contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está no concílio, está na reunião dos conselheiros, em Deus, na igreja. E se eu me isolo, eu não participo disso. Você está meio isolado, a partir de hoje você precisa conectar com a igreja. Você está meio apagadinho, precisa conectar com a igreja. Se a brasinha aí está meio apagada e fria, se lança, se torne a doutrina, se torne a comunhão, se torne o partir do pão, que a igreja vai aquecer você. Você precisa viver isso. Você precisa discipular, você precisa ser discipulado, você precisa ter comunhão intencional. Amém? Bora, quem topa? Duvido você olhar para o lado e falar: a minha casa é a sua casa. Me chama para o churrasco. Agora para o outro lado: a minha casa é sua casa. Se for mentira, você está mentindo dentro da igreja. Jesus vai te pegar.
Beleza? Acho que você tem que cobrar isso do irmão a hora que ele esquecer. Lembra? Ô, gente, olha que legal. Atos 28:30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que ele havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Ô, gente, se nós não entregarmos nem a nossa casa para Jesus, a gente ainda não entendeu o verdadeiro evangelho. As esposas, né, as mulheres são mais delicadas e cuidadosas com as suas coisas, e tem que ser, e tá tudo certo. E se vier um irmão terroristinha, filho do irmão da igreja, bota ordem na sua casa, mas a sua casa é pro reino de Deus. Paulo usava a casa alugada dele para pregar o evangelho. A gente está usando a nossa casa para pregar o evangelho? Nossa churrasqueira, a nossa cozinha, nossa air fry, com aqueles caras que não fazem churrasco, né, de grelha. Gente, isso é fake. É igual comer churrasco vegano. Deus me livre. Mas às vezes a gente fica preocupado. Peraí, se o irmão vier na minha casa, meu Deus. Eu não sei se vocês lembram de uma época que uns crentes escondiam a TV dentro do guarda-roupa, porque o pastor ia visitar. Aí quando o pastor ia embora, voltava a TV, porque era pecado ter TV. Gente, é sério. Se nós não abrirmos a nossa vulnerabilidade, Jesus não pode entrar. A comunhão não pode entrar. A transformação não pode entrar. Às vezes a gente tem medo dessa comunhão pelo que vão pensar. Porque eu ainda não venci um pecado. Eu ainda não consigo me comportar como. Uma vez Jesus foi duro com essa galera. Ele falou assim em Mateus 23:27: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como um túmulo pintado de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos, de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentira e pecado. Gente, vamos lá. Às vezes a gente chega em algumas casas maravilhosas, pintadinhas de branco, tudo no lugar. Tem murano na sala, aquele cristal com ouro. Aí tem umas coisas top, as taças, e tem, cara, cristaleira. E você tem que segurar o filho aqui do lado assim, né, para ele não sair correndo naquela casa. Daí a gente olha tudo aquilo assim, olha ao redor, cara, parece um túmulo pintado de branco. Mas é tão prazeroso quando a gente chega numa casa onde o túmulo está aberto. É tão prazeroso quando a gente chega numa casa e a mulher já está gritando com o marido, e as crianças estão viradas, e o marido já sai, já pega a vara, e o influeiro pecou ontem, não peque, pelo amor de Deus, mas já vem arrependido, já vem estourado e fala: ei, que caos. Jesus adora um túmulo aberto, gente. Ele pode entrar ali, onde tem vulnerabilidade, onde tem vida de verdade, não um teatro, nada pintadinho do lado de fora. Irmão, não esconda a sua vida para ninguém. Se você continuar escondendo a sua vida de alguém que te discipula, de alguém que quer andar com você, do próprio Jesus, ele não vai poder entrar lá. Não vai ter mudança. O cara fala: vem na minha casa, nem limpa a casa para receber. Não, brincadeira, tem umas casas que não dá para entrar. Dá uma limpadinha. Mas aí fala: cara, minha casa nem é sempre assim. Já rasga. Gente, é maravilhoso esse tipo de comunhão, porque ali tem intimidade. É maravilhoso. Está vivendo essa igreja? Tem certeza que você vai ficar na Poema? Tem umas igrejas que não precisa fazer nada disso, é só você ir no culto de domingo. Mas aqui não vai ser assim. Mateus 5:3, Jesus falou assim, ó: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Onde tem gente chorando, onde tem túmulo aberto, onde tem pobre espiritual, Jesus está.
Suas comunhões estão assim? Irmãos, igreja é andar junto. A gente só está imitando Jesus. Marcos capítulo 3, 13 fala assim, ó, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E aí Jesus começa a caminhar com uma galera. Vida na vida, de manhã, de tarde, de noite. Comunhão intencional. Ô, gente, a gente é cheio de festinha por aí, a gente gosta. E esse é o partir o pão, daqui a pouco a gente fala disso. Mas antes disso, tem uma comunhão que nós precisamos fazer, que é intencional, que é o discipulado. Na nossa igreja, às vezes a gente começa com uma apostila, que vai falar de coisas elementares, de doutrinas básicas. Mas a apostila é só uma isca, você não está ligado. Depois que acaba a apostila, vem a apostila verdadeira, que é viver junto, que é curtir, que é ir para a praia junto, que é dar rolê, que é ir trabalhar junto, que é ir fazer um serviço, que é vir na igreja. Gente, é andar junto. Isso é ser igreja, é ser vulnerável. Porque, cara, se for só na apostila, a gente consegue deixar o túmulo pintadinho de branco e ninguém vai ver. Mas a hora que a gente der um rolê e estiver no banco do carona do carro, a gente já vai ver como o irmão se comporta no trânsito. Aí é o verdadeiro discipulado. E às vezes quem está sendo discipulado tem que discipular o cara que está discipulando. É ou não é? Irmão? E essa é a troca da igreja. Um edificando o outro. Se a minha fraqueza é o trânsito, me ajuda. Mas qual é a sua? Se esse cara não andar com você, ele não vai saber. Se esse cara não andar com você, ele não tem essa chance. Então, umas dicas. Façam coisas juntos com as pessoas. Vivam junto. Aproveite os afazeres diários para ser intencional. Vai sair para dar um rolê? Chama alguém. Você vai para a praia? Cara, às vezes você precisa de um tempo só você, beleza. Mas seja intencional quando você consegue ser. Consegue entender? Tem uma comunhão que a gente precisa se tornar, que a gente precisa praticar. Qual o melhor momento? Toda hora. Chama quem está do seu lado, se preocupa com a vida de alguém, leva o cara para tomar um café, já parte o pão, semeia no cara, ensina a cultura de honra. Lá no café mostra, seja você a doutrina. O cara vai esperar um discipulado e você só está vivendo, só que você vive a doutrina. Aí passa uma mulher bonita no café e o cara vê que você fica olhando para ele, porque você não olha para o lado, ele vai falar, cara, esse foi o discipulado que eu precisei hoje. Consegue entender? Aí vai na hora de pagar a conta, você vai lá e semeia, o cara fala, nossa, que coisa diferente. Esse é o discipulado que ele pegou hoje. Cara, atitudes falam mais do que 1000 palavras, irmão. É quando nós somos a doutrina. Aí o cara vê santidade, aí o cara vê um comportamento diferente, aí o cara vê preocupação com ele. Aí você pergunta, mano, como é que você tá? Ah, mas eu sei fazer, eu sei tocar, eu sei servir, eu sei pregar. Mano, como você está? O cara já para assim. Aí ele, nossa, alguém se preocupa comigo, alguém está me entendendo. Isso é comunhão, é discipulado. Você vive essa igreja? Promete que você vai cuidar dos irmãos? Promete? Para Jesus? O aprendizado, o discipulado, ele é mais importante que a apostila. A comunhão é mais importante que a formalidade, porque essa comunhão é transferência de vida de Deus. Se você vive a vida de Deus, chegou a hora da gente se tornar doutrina para transferir a doutrina, sem apostila. Topa o desafio? Qual carta estão lendo em você? Qual doutrina estão lendo em você? Atos 19, 8, caminhando para o final aqui, fala assim: Paulo entrou na sinagoga. Sinagoga era uma coisa parecida com isso aqui. E ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, mal do evangelho, diante da multidão.
Paulo então afastou-se deles, olha a intencionalidade de Paulo, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Gente, tem culto, tem série, tem pregação que duram 3 meses, mas gerar discípulos são anos. Então não desista quando alguém peca do seu lado. Se Jesus te colocou do lado dele, é para você amá-lo e edificá-lo com sabedoria, sendo a palavra sobre a vida dele, diariamente, durante 2 anos. Você tem relacionamentos antigos dentro da igreja? Você tem discípulos antigos dentro da igreja? Você tem amigos? Ô, gente, é maravilhoso quando o discipulador se torna amigo de quem está discipulando. Ele conhece as fraquezas, ele anda junto. Ele nem se coloca como discipulador, porque ele é só um amigo. Ele é um cara que ajuda. E aí ele é humilde até para receber. É maravilhoso isso. Isso é igreja. Eu não sei o que você estava esperando da igreja, mas é isso. Minha casa, sua casa. Sua casa, minha casa. É uma piada muito ruim. A minha esposa se chama Suelen, né? Aí toda hora que eu quero fazer uma coisa assim, eu falo, minha casa, sua casa. Aí eu pergunto para ela se eu quero receber alguém, entendeu? Daí ela fala que eu quero receber, daí eu recebo alguém em casa, senão eu faço fora da minha casa comunhão. Respeito sua esposa. Te amo, amor. Amigo, para finalizar, a gente dá muito numa pregação, a gente dá muito num culto, a gente dá muito numa apostila, mas a gente transfere a vida num discipulado. A gente transfere a vida numa comunhão. Quanto você tem investido na vida do seu irmão? Quanto você tem amado as pessoas que Deus tem colocado no seu lado? Quanto da sua vida você tem transferido? Quanto você está sendo a carta lida? O Evangelho. Ensino dos apóstolos, Bíblia, comunhão. E o terceiro ponto, se tornar o pão partido. Partir o pão. O quanto que é seu que você está semeando. Sabia que o seu tempo vale muito? Se você está semeando o seu tempo para alguém, você está entendendo o Evangelho. Você está se tornando pão. Você está partindo do que você é. Partindo do que você tem. Então você cavou na doutrina e você partiu com alguém. Você semeou. Você construiu alguém. Agora em outra perspectiva, partir o pão, a gente precisa aprender a ser uma igreja feliz. Porque quando a gente fala de comunhão, a gente está falando de uma comunhão intencional. A gente está falando de discipulado, de vida na vida. Mas quando a gente fala do partir o pão, a gente está falando de partir o churrasco. Partindo as coisas boas. Qual foi a última vez que você foi na casa do irmão comer um churrasco? Vocês não fazem isso aqui? Ninguém falou nada? Ô Léo, ninguém come churrasco aqui? Tudo vegano? Qual foi a última vez que você comeu um brócolis com seu irmão? Não tem problema, a gente inventa comunhão e comida. Qual foi a última vez que você ficou feliz? Ô gente, a igreja de Atos vivia alegria, comunhão intencional, estudo da Bíblia, dedicação, e daqui a pouco eles olhavam para aquilo, nem só de esse pão viverá o homem, mas do outro também, vamos celebrar. A alegria do Senhor não é nossa força? É ou não é? Qual foi a última vez que você fez um churrasco sem falar de problema da igreja? Difícil. Mas a gente precisa aprender a celebrar, a viver a vida, irmão. Qual foi a última vez que você olhou para o seu filho e curtiu ele? Qual foi a última vez que você saiu com sua esposa? Influeiros, fique esperando e orando aí. Daqui a pouco vai acontecer com você também. Qual foi a última vez que você curtiu? Partir o pão está falando de celebrar. Está falando da mesa cheia. Da galera ao redor fazendo zoeira. Tem que ir no mercado de novo. E buscar carne. Essa carne aqui mal passada eu não como. Eita! Então come esse bife aqui, chuleta.
panceta segundo o Xandão. A gente precisa aprender a se divertir, igreja. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a gente está fraco porque não está alegre. Vamos lá. Sorria mais. Fala assim, olha para o lado e fala. Não fala, sorria. Não tenta falar sorrindo que fica estranho. Ainda essa semana você vai na minha casa comer um churrasco. Fala. Traz o churrasco porque as contas estão apertadas lá em casa. Segundo o Léo, traz o brócolis. E por último, se torne a oração. A partir do pão, depois a oração. Irmãos, quando João Batista apareceu, o que ele falava? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não esperou a próxima profecia, ele foi a profecia. Quando as pessoas olharem para a gente, elas têm que ver um clamor, elas têm que ver a oração, elas têm que ver um desespero da nossa alma, assim como elas têm que ver a comunhão, assim como elas têm que ver a alegria no Senhor, assim como elas têm que ver a doutrina. Mas elas têm que ver sacerdotes, aqueles que conectam céu e terra, aqueles que estão aqui se divertindo, vivendo e sendo intencionais, construindo igreja, mas daqui a pouco vira o tempo, foi pro secreto. Você está ouvindo Jesus. As pessoas têm que ver a oração, então se torne a oração desses dias. Amém? Bora viver essa cultura diamante. Esta manhã você recebeu um upgrade de Platinum para diamante. Agora é só fazer um investimento. Fica de pé, por favor. Feche seus olhos. Qual é a doutrina que o mundo está vendo em você? Será que é a doutrinação desse século? Ou será que são palavras de vida eterna e eternidade? Qual que é a comunhão que o mundo está vendo em você? Será que o mundo está vendo você conectado de verdade com a igreja, com intimidade, confessando seus pecados, túmulo aberto, não tentando esconder nada? Será que as pessoas estão vendo a restauração que Jesus está fazendo através da igreja na sua casa? Qual comunhão as pessoas estão vendo você fazer? Qual o partir do pão que você tem se tornado? Será que as pessoas estão provando da generosidade do reino de Deus através da sua vida? Será que elas estão vendo semeadores? Será que elas estão vendo pessoas que amam dar mais do que receber? Será que estamos sendo essas cartas lidas? Será que as pessoas estão tendo uma experiência com Jesus que é generoso? Ou com avarentos e egoístas? Será que as pessoas estão vendo um desespero, um clamor no nosso espírito, uma oração? Será que as pessoas estão tocando a gente como a verdadeira igreja? Estão lendo o verdadeiro evangelho? Ou será que a gente está preocupado com outras tantas coisas e esquecendo de uma cultura tão preciosa que a gente tem para participar? Senhor Jesus, nessa manhã eu peço que o Senhor restaure a cultura nas nossas casas. Deus, que o Senhor coloque um amor pela doutrina, uma paixão pela Bíblia, uma paixão pelos teus ensinamentos, uma paixão pelo que diz a palavra. Pai, que a Bíblia seja mais interessante que o Instagram nesses dias, que a Bíblia seja mais interessante do que qualquer notícia desses dias, que as notícias eternas se tornem tão relevantes para a gente quanto a nossa rede social. Espírito Santo, eu peço que essa igreja viva em comunhão. Eu peço que essa igreja se preocupe uns com os outros. Eu peço, Pai, uma responsabilidade mútua sobre essa casa.
comunhões intencionais, discipulados, vida na vida, andar junto, amar o próximo, chorar com os que choram, mas celebrar com os que celebram. Em nome de Jesus, nos ensina a viver a fraternidade, nos ensina a nos partilharmos entre nós, dividir do que somos, do que temos. Nos ensina, Deus, a ser o pão dividido. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a ser essa igreja. Se o mundo lá fora vê a gente vivendo assim, o resultado vai ser o que o Senhor fez com a igreja de Atos. Diariamente o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e aqueles que iam sendo salvos começavam a viver essa cultura, que é uma cultura do alto, que é uma cultura diamante. Não porque o nosso logo é um diamante, mas porque a cultura do céu, ela é mais nobre, mais alta do que qualquer cultura. Então, em nome de Jesus, Pai, que a Poema seja conhecida como essa igreja, que a nossa casa seja conhecida, Deus, por nos amar, que essa casa seja conhecida, Deus, por a gente ter um clamor no nosso espírito, de sacerdotes que ouvem o Senhor, que querem fazer o que já acontece no céu aqui na terra. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, por favor, o antídoto desses dias, para não nos amar, para não amar o nosso próprio ventre, o nosso próprio umbigo, é se preocupar com o próximo, com a igreja. Então gera isso no nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Faça a sua oração, irmão. Barro fez um homem, de ossos um exército, de Davi o filho esquecido fez ser rei. Você nos encontrou abandonados e feridos, e viu em nós diamantes. Não vem de nós, vem do teu. Sua graça superabundou e nos tornou obras-primas, matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce. Lá fez um homem, de ossos um exército, de Davi o filho esquecido fez ser rei. Você nos encontrou abandonados e feridos, e viu em nós diamantes. Vamos! Tua graça supera. Você pode levantar suas mãos e cantar obras-primas. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor. Obras-primas, obras-primas, para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce.
que nada mais. Você pode cantar isso? Vamos lá. Mesmo que vamos cantar isso mais alto. Até que nada mais nos reste, tua vontade prevalece. Mesmo que nada em nós coopere, vamos seguir as tuas vestes. Queremos seguir o teu caminho, nos encher de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é ser buscou. Vamos cantar obras e obras. Em tuas mãos a terra para a glória de Deus, a medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor. Levante suas mãos e cante isso mais alto. Vamos lá. E desde o ventre da mãe planejou para nós vivermos suas obras. Mais uma vez, vamos lá. Obras-primas. Para a glória e diminuir, o Senhor cresce. Nós te agradecemos pelo seu amor, nós te agradecemos porque temos uma família para pertencer, Jesus. Nos ensina a continuar, Senhor. Nos ensina a cada dia mais sermos a igreja que o Senhor fundou. E Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um aqui.
Abençoa a semana de cada um, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de pertencer. Nós te amamos, Jesus, e nós te agradecemos por mais esse dia. Amém. Que Deus abençoe a sua semana, que você seja abençoado na sua casa, que você viva a comunhão, que você viva o partir do pão, que você viva a doutrina. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, e um bom domingo para você.